Oiê! E aí, família? Eu sou a Érica. E eu sou o Ramon. E o vídeo de hoje nós vamos falar as 4 hashtags de Paulo. Esse canal não é sobre nós. A gente tá lendo a carta de Paulo para Filipenses e logo no capítulo 1 a gente percebeu quantas coisas importantíssimas ele fala para essa igreja. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar, sino e... Segue a gente no Instagram aí. Eu sou o marido da blogueira. O nosso querido produtor tá colocando aí. Aqui embaixo, que assim, ó, tá bem bonito. E a primeira hashtag que nós vamos falar aqui é hashtags. Hashtag tamo junto. Imagina Paulo no Instagram. Não, gente, Paulo no Twitter arraso. Eu ia ser Eu ia ter Twitter só pra ver Paulo, velho. Pra começar, nós precisamos entender. Paulo aqui, ele tava preso. Então ele escreve carta junto com o Timóteo, né? Pra igreja de Filipe. E ele fala, cara, eu tô aqui preso. Eu tô lembrando de vocês. Vocês estão em minhas orações. E o que eu acho mais lindo é entender que Paulo, ele não tinha uma visão egoísta. De que, poxa vida, eu tô preso. Então pessoas lá fora não vão receber o evangelho. Não vão entender. Paulo entende que o evangelho é muito mais que ele simplesmente estar lá fora e pregando. Ele sabia que o pessoal que tava lá fora tava solto e tava levando o evangelho com tanta autoridade, e ele precisava fazer aquilo lá dentro. Ele não podia se entristecer, porque ele fala lá em Filipenses 1:6, né? Porque aquele que começou a boa obra há de cumprir. Ou seja, não depende se eu tô preso, se eu tô solto, vai cumprir, porque a obra é dele, né? A obra é do Espírito, a obra é de Cristo. E isso que Paulo fala, eu acho lindo essa questão de unidade, de Paulo não olhar e não se entristecer e falar, poxa vida, eu tô preso. Você imagina uma pessoa presa, feliz, olhando as pessoas que têm liberdade de pregar o evangelho, enquanto ele estava lá preso, sofrendo talvez humilhações, sofrendo coisas que talvez nós nem imaginamos, né? E 2 versículos eu quero citar aqui nesse primeiro capítulo que provam muito que no coração de Paulo realmente tinha hashtag tamo junto. No versículo 3 ele fala, eu dou graças a Deus com alegria. Ou seja, o coração dele não estava só cheio das emoções e dos sentimentos causados pelas circunstâncias da vida dele. Não, é o que você vive aí longe, o que você está fazendo na igreja. Isso é como se eu estivesse fazendo. A gente tá junto de verdade. E aqui, no meu tempo com Deus, eu tô tão preocupada em pedir para que Deus continue fazendo em vocês. Não é só para que ele faça em mim, mas é para que ele faça em vocês. Isso é tamo junto. No versículo 7 ele diz, porque eu trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois somos todos participantes da graça comigo. O que ele quer dizer é assim como eu tô com você, você tá comigo. Eu tô algemado, você tá algemado. Eu tô recebendo a graça de Deus, você tá recebendo a graça de Deus. E esse sucesso é seu também. Ele tem uma visão de unidade que a igreja primitiva vivia, que é o que a gente tem que receber como inspiração. Um cristão tá sendo bem sucedido na proclamação do evangelho, todos nós somos bem-sucedidos. Nós somos um corpo e hoje a igreja se expandiu, hoje a igreja cresceu. Tantas vezes nos esquecemos da força da unidade. Eu sei que às vezes a gente vai pensar na teologia de forma diferente, de uma igreja para outra, mas quão inspirador tem que ser Paulo quando ele diz, a gente carrega a mesma graça, a gente tem que carregar a mesma alegria. Então, não foque muito nas diferenças, mas vamos tentar lutar pela unidade do corpo de Cristo. E a questão é que muitas vezes aqui nós vivemos um país que tem liberdade, você tem liberdade para pregar o evangelho. Existem pastores tão bem-sucedidos, tão cheios do Espírito Santo, que pregam a palavra com tanta intrepidez, e ao invés de nós olharmos e admirarmos o que eles estão fazendo, porque é tudo para o engrandecimento de Cristo, isso de alguma forma, Satanás ele é tão sutil e ele joga uma semente de inveja. Então você não quer ter a efetividade que esse pastor está tendo de levar o evangelho, você quer o que é dele. E isso Paulo não tinha. Paulo entendeu o funcionamento, Paulo entendeu que não era a inveja que tinha que reinar, não era ter a liberdade que eles tinham, mas ter a mesma essência, o mesmo espírito, sabe? A mesma vontade de falar a respeito de Deus. Ele entendeu totalmente o contexto de corpo, ele entendeu o que o corpo produz. Então, por exemplo, nós vivemos em um país com liberdade, mas quantos países aí fora, sabe, cristãos são perseguidos e as pessoas esquecem de se lembrar, esquecem sequer oram por aqueles que são perseguidos, por aqueles que foram brutalmente assassinados por conta do evangelho. Isso tem que doer em nós. Quando você ouve que algum cristão perdeu a vida porque foi perseguido, cara, isso tem que doer na sua alma.
Porque é exatamente isso que Paulo está falando. Ele fala, eu tô algemado, vocês estão algemados Exato. comigo. Então hoje deveria ser assim, cara, existem cristãos sendo machucados, apedrejados, eu tô sendo machucada. Exato. Eu tô sendo apedrejada, eu tô sendo açoitada. Isso. O nível de súplica que geraria na igreja brasileira se a igreja brasileira estivesse sofrendo isso. E a segunda hashtag é ousadia. A ousadia, vocês precisam entender que ela foi uma das marcas principais e mais fortes da igreja primitiva. Foi assim, lá logo depois do Pentecostes, que a gente já estudou no livro de Atos, quando Pedro e João foram perseguidos, então reuniram todo mundo e oraram e com mais ousadia pregavam o evangelho. Paulo está falando exatamente a mesma coisa. Ele está aqui, lá no versículo 12, falando exatamente isso. Cara, eu quero te falar que aquilo que as pessoas acharam que pararia o evangelho, deu ainda mais força. As pessoas estão pregando com ainda mais ousadia. Paulo não se abalou pelas coisas que ele viveu e que ele estava vivendo naquele momento. E Paulo fala no versículo 14, né? E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Ousam falar com mais autoridade, ousam falar... Sem medo. Sem medo Desassombra, não estão mais com medo. Não tô nem aí. Também no versículo 20, Paulo diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Paulo era demais, né? Cara, antes já era, agora vai ser ainda mais. Mexeram com quem tá quieto, acordaram o leão, né? Ele nunca dormiu, mas... Nunca esteve quieto. Nunca esteve quieto, mas assim, cara... Quanto mais vocês me batem, mais eu vou pra cima. Quanto mais eu sou cutucado, mais eu vou falar, com mais ousadia eu vou falar. Eu acredito que a ousadia na vida de Paulo e na vida do cristão, ela não depende de estar bem ou estar dando certo. Tô sendo bem sucedido no que eu faço ou não. A ousadia dada pelo Espírito, ela está em você e ela pode ser acessada a qualquer momento. Então a hashtag ousadia na vida de Paulo era algo que aparecia provavelmente em todos os posts dele, do início ao fim. Não importa o que eu tô vivendo, nos momentos de igrejas, conversões, no momento de prisão, no momento de açoite, a ousadia é a marca do cristão. Então, se muitas vezes você acha que você está muito tímido, muito envergonhado, eu quero te dizer, comece a acessar a ousadia que o Espírito Santo tem para você. A ousadia para pregar o evangelho, a ousadia para falar que você é cristão, mesmo em tempos que o cristianismo muitas vezes pode estar com uma imagem distorcida para outras pessoas. Eu quero te dizer que a ousadia do Espírito Santo vai trazer amor para as pessoas, vai trazer transformação. Então, busque ela para a sua vida. Que a ousadia, ela faz uma personalidade que você não tem aparecer. Ela te dá coragem para fazer coisas que você, em sã consciência, não faria. Exatamente. Né? E assim, até semana passada, durante um culto, nós temos um músico na nossa igreja que, cara, é uma bênção e tem compartilhado com a gente o quão usado ele tem sido por Deus, como Deus tem se revelado a ele, mas ele é uma pessoa introvertida. Muito tímida. E cara, ele, durante aquele tempo de oração, pré-culto que nós estávamos ali, ele sentiu no espírito, teve uma visão que Deus estava curando uma pessoa, e ele revelou, cara, tudo que essa pessoa estava sofrendo. E aos olhos humanos você fala, cara, ele nunca faria isso, porque ele é tímido, ele é Beijo, muito Ronaldo, na dele. você é muito de Deus, cara. E quando isso aconteceu, quando eu vi a ousadia como ele estava falando, não era ele falando, era a voz do Espírito falando por ele. Ele recebeu a revelação, ele entregou aquilo que Deus tinha dado a ele, teve a ousadia de falar, ser usado pelo Espírito. Ela testificou o que ele falou, ela realmente reconheceu tudo aquilo que ele falou e ela recebeu a cura. Não depende da personalidade, Exato, né? Cara, não depende. Eu sou uma pessoa muito tímida e, cara, tudo que eu faço no meu ministério, eu preciso buscar o Espírito para me trazer ousadia. Seja estar aqui no YouTube, pregar, falar com as pessoas, ministrar. Eu uso muito desse presente que Deus nos dá como cristãos. Porque não depende se você tem facilidade, se você tem boa oratória. Não depende se você se sente confortável pregando o evangelho. Ele tem esse propósito para você e você consegue chegar lá. A terceira hashtag de Paulo é hashtag dignidade. Anda todo mundo aí falando, poxa, vou perder minha dignidade hoje fazendo coisas porque a noite vai ser boa. O que Paulo fala no versículo 27 é: vivei acima de tudo por modo digno
do Evangelho de Cristo. Aqui, a dignidade que Paulo está falando não é a dignidade de você estar impecável. Não é a dignidade de você não ser humilhado ou não viver um belo de um perrengue. Na real, viver perrengue, ser humilhado foi algo que aconteceu muitas vezes com Paulo. Então a hashtag dignidade de Paulo quer dizer viver de forma digna. O que Paulo está querendo dizer nesse testemunho é: gente, o Espírito Santo vai trazer poder, vai trazer ousadia. Eu quero te dizer, a gente está progredindo. Pessoal, estamos progredindo. O Evangelho está avançando. Eu tô sendo preso aqui, vocês estão aí falando de Jesus, as coisas estão encaminhando para o crescimento do Evangelho acima de tudo. Não é sobre mim, não é sobre a minha circunstância, mas nunca se esqueçam, precisamos viver de forma digna do Evangelho. A obra de Jesus é transformar o velho homem num novo homem. Hashtag dignidade nada mais significa do que não ser mais o velho homem. Você precisa deixar para trás, olhar para frente e ter o foco na nova criatura. Paulo, ele mostra esse conceito em muitas cartas que ele escreve. Ele diz: você se tornou um cristão, seja digno desse nome. Não é qualquer coisa. Não é sobre, eu só achei legal o fato de que Jesus amou o mundo inteiro e eu acredito que Jesus morreu por mim. Isso é legal, sou um cristão. Paulo diz, ser digno de ser um cristão é ser digno desse evangelho transformador. Exato. Como você vai testemunhar de um Jesus que transforma se você não foi transformado? Exato. Como que eu vou poder dizer, Jesus cura, Jesus transforma, se eu não aceito para minha vida a cura dele, a transformação, se eu não aceito que ele toque nas minhas emoções, se eu não aceito que ele toque nos meus pensamentos, se eu não aceito que ele toque nos meus pecados secretos? Eu preciso buscar a grandeza do que ele fez na cruz para a minha vida. Exato. Porque aí eu vou ter o poder do testemunho. Parte do poder da vida do cristão é o testemunho do que ele mesmo viveu. Paulo é o grande exemplo da dignidade de ser um cristão. Ele era Saulo, o assassino, o homem que, fazia atrocidades com os outros. Aí ele teve um encontro transformador com o próprio Jesus. Ele se tornou Paulo. Olha que linda essa marca. Ele mudou de nome para ele dizer, cara, o meu passado ficou para trás. Eu nunca mais serei Saulo. Nunca mais. Ninguém um dia vai me encontrar, eu posso estar na cadeia, eu posso estar açoitado, eu posso estar apedrejado. Ninguém vai falar, olha Saulo ali. Quem está ali é Paulo, em qualquer circunstância, sendo digno de carregar o Evangelho de Jesus. Exato. O desafio é esse, para mim, ser digna daquele que o meu mestre fez e poder dizer que ele me mudou. Eu acho que ser digna, resumindo, é fazer valer a pena. Fazer valer a pena o sacrifício. A gente sabe que a salvação a gente não compra, a gente recebe pela graça mediante a fé, mas ser digno do sacrifício. É nós honrarmos, sabe, o legado que nós recebemos da igreja primitiva, dos nossos pastores, aqui, do nosso pastor exclusivamente, do apóstolo Lamartine, é honrar, é ser digno, cara, de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E foi exatamente isso que Paulo entendeu. E é isso que nós precisamos entender. Quando você entende que você precisa ser digno, sabe, que você precisa ter dignidade para carregar o evangelho, você não mais vai viver uma vida, sabe, a Deus dará. Eu vou viver minha vida hoje aqui, vou pecar o que eu tenho que pecar e tá tudo bem, porque amanhã eu me arrependo e tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque o sacrifício... Você pode até se arrepender, ser perdoado e recomeçar. Sim. Mas quantas manchas no evangelho nós não causamos quando damos mau testemunho. Exato. Cara, isso é muito forte, sabe? Você não só se preocupar consigo mesmo, mas se preocupar com o testemunho do que é ser um cristão. Eu quero que o mundo inteiro, todo aquele que estiver do meu lado, precisa ver Jesus em alguma coisa em mim. Sejam com palavras, seja com ação, seja com a minha forma de lidar com as situações. Eu conheço um amigo que trabalhava em uma multinacional, que, cara, ele defendia aquela multinacional como se fosse a empresa do pai dele. E eu acho lindo isso, você ter, por exemplo, esse relacionamento de lealdade. Mas
as pessoas muitas vezes não defendem o evangelho dessa forma. O cristianismo. Sabe, não defendem o cristianismo dessa forma, sabe? Não compram a ideia desse jeito, não são tão apaixonados dessa maneira. Então, você viver com dignidade é você abrir mão de todas as suas vontades humanas. O sacrifício que ele fez, você precisa honrar de alguma forma. E honrar de alguma forma é você propagar o evangelho até que o mundo todo ouça. E aí que eu faço o link com a quarta hashtag de Paulo, que é a hashtag Foca no Céu. Paulo fala, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque Paulo tá falando assim, cara, eu tô muito feliz com o que vocês estão vivendo. Eu tô aqui orando, eu tô na esperança de que eu vou sair da prisão. Eu quero dizer pra vocês, o evangelho tá prosseguindo, tá todo mundo pregando. Crescendo. Tá todo mundo pregando com ousadia. Gente, tamo no propósito. E ele diz o seguinte, eu tô constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele tinha muita força para viver qualquer coisa em prol de Jesus e do Evangelho. E eu creio que esse segredo que ele conta de forma constrangida é o segredo para essa força ser inabalável. O foco dele não era essa vida, não eram os anos que ele viveria no corpo mortal. O foco é que um dia ele estaria lado a lado com o mestre. Exato. Então ele fala de forma constrangida por quê? Porque ele sabe que o trabalho era árduo. Ele tinha que trabalhar. A igreja esperava dele e ele queria ser muito eficaz na proclamação do evangelho. Ele estava firme naquilo. Eu vou viver qualquer coisa, mas eu não vou abandonar a minha missão. Mas eu preciso contar. O meu foco é o céu. Cara, quando eu paro para pensar que existe a possibilidade de eu partir em breve, que delícia vai ser estar com Jesus. Isso tem que ser uma inspiração também para todo cristão. Sim. Porque a vida é passageira, você pode estar vivendo talvez a sua terceira idade, e para um homem com os olhos humanos pode até ter desmotivação para começar novos desafios, para buscar a ousadia do Espírito Santo. Isso é uma bobagem, porque o cristão ele tem força para lutar, para criar, para suceder até o último dia da sua vida, porque não acaba aqui. O foco é o céu, você tem uma eternidade. Todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, confessa com a boca, aquele que entrega a sua vida a Ele, para que Ele seja o Senhor, tem uma eternidade esperando. E é um grande objetivo, porque o fato do foco ser o céu para Paulo fez com que o dinheiro não tivesse valor. Carreira, mulheres, tantas coisas mundanas, ele olhou e falou, não serão o foco da minha vida. Então, se eu tiver o foco no céu, eu vou trabalhar com excelência para que o reino seja implantado. Lógico, eu vou buscar sustento e Deus vai me abençoar. Eu vou me relacionar, mas o reino tem que ser implantado. Trazendo para o dia de hoje, nós não sabemos as dificuldades que você vive, nós não sabemos as suas dores, nós não sabemos o que tem acontecido, mas o que nós queremos te falar, assim como Paulo tinha isso dentro dele enraizado, foca no céu, cara, foca no que você vai receber lá, sabe, foca, mas enquanto isso, trabalhe arduamente, porque Paulo completa falando, mas ainda já que eu não vou, já que eu vou ficar aqui, eu vou ralar. Então, meu irmão, rala, porque as pessoas precisam ouvir. Cada vez que você abre a sua boca para falar de Jesus, uma semente é plantada e a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém. Então, tenha ousadia como Paulo teve e foca no céu. Pode parecer que o que Paulo viveu tá tão distante da nossa vida. Nossa, eu pareço tão frágil perto desse Paulo poderoso que eu vejo nas cartas, mas eu quero te dizer, você pode levar essas 4 inspirações de forma prática na sua vida. Hashtag tamo junto, hashtag ousadia, hashtag dignidade e hashtag foca no céu e vai, meu irmão, leva o evangelho para frente que ele precisa ser expandido. E não esquecendo que tudo isso tem um único objetivo. Só um. Agradar a Jesus. Deus te abençoe. E a primeira hashtag que nós queremos falar aqui é tamo junto. Imagina Paulo no Instagram. Seria meu. Melhor que no Tinder. Gente, seu marido é blogueiro. Dá um like lá na minha foto, 3K.